Bom dia, nós somos Camila e Giovanni. Nós vamos apresentar o trabalho Quadrinhos em Sala de Aula, uma proposta pedagógica de criação e interdisciplinaridade. Nós fazemos parte do grupo de estudos O Fantástico na Amazônia, no qual essa apresentação vai falar um pouquinho de como funciona o nosso projeto Fantástico na Amazônia na prática, que é na sala de aula, onde nós trabalhamos com os quadrinhos em sala de aula. Começando, as histórias e os contos fantásticos oriundos da cultura popular amazônica são de grande valor sociocultural, trazendo em si diversos benefícios, como identificação cultural, repasse dos conhecimentos populares e a produção de novos saberes relacionados à cultura. Na região amazônica, é nítida a riqueza cultural que é refletida em seus contos, lendas, histórias e folclore, onde também se reflete, nas histórias em quadrinhos produzidas na Amazônia e no Brasil. Então, o nosso projeto, ele realiza na escola pública e em eventos a a valorização da cultura amazônica através da leitura, da análise, da criação das histórias, é, de histórias em quadrinhos e também das leituras das histórias em quadrinhos. Um exemplo que nós colocamos que sai na tela é o quadrinho Silo, As Amazonas e Pitiu e Chibé, que são produções aqui tanto da região amazônica como também é, quadrinhos nacionais. As histórias em quadrinhos são uma proposta válida para o ensino e aprendizagem de práticas artísticas e da linguagem, pois utiliza o recurso imagético e o recurso literário para passar a mensagem ao leitor. Dentro dessa proposta, a utilização das HQs, as histórias em quadrinhos, como método de ensino da leitura, interpretação de texto e da produção artística, é viável e positiva. A expansão dos conhecimentos artísticos e linguísticos são acompanhados de histórias e personagens produzidos por indivíduos envolvidos na região e na cultura amazônica. Então, a gente utiliza, né, desses vários recursos, dessas várias possibilidades que as histórias em quadrinhos elas nos possibilitam, tanto no quesito das imagens, quanto no quesito para a leitura, né, das crianças, como uma forma de melhorar o desempenho e, e desenvolver também essa questão cultural, porque uma das coisas que é um dos objetivos do nosso projeto é trazer essa identificação cultural para essas crianças que estão ali envolvidas dentro do contexto amazônico. Então, não é só simplesmente ler, interpretar, conhecer tanto escritores nacionais também, como principalmente também é, esses escritores, esses quadrinistas da nossa região, mas também fazer com que o conhecimento que eles têm sobre a região amazônica seja ali valorizado dentro de sala de aula. Em um ambiente, por exemplo, na escola onde a gente desenvolve essas oficinas, é um ambiente de uma sala de leitura, onde eles conseguem ali se sentar em círculo, fazer a leitura, né, em voz alta, junto com os colegas deles, e analisar essas histórias em quadrinhos e conseguir compreender, porque é dos principais obstáculos que a gente está enfrentando na nossa educação hoje em dia, é as crianças elas conseguirem compreender aquilo que elas leem, porque muitas estão lendo e simplesmente não conseguem compreender ou captar mensagens importantes nos textos. E o nosso projeto ele também abrange isso, que é desenvolver essa capacidade deles de compreender os textos. Na nossa metodologia, a gente tem ofertas de oficinas e mini-cursos de leitura e produção de histórias em quadrinhos de modo extracurricular para turmas do ensino fundamental
do Colégio Pequeno Príncipe, com o objetivo de estimular essas práticas, agregar e dialogar conhecimentos culturais dos alunos, tendo como base o estudo de Ângelo Rama, Valdomiro Vergueiro, Alexandre Barbosa, Paulo Ramos e Túlio Vieiro, que demonstram como as histórias em quadrinhos elas podem ser utilizadas como ferramenta de ensino. Esses escritores eles escrevem livros como Como Usar as Histórias em Quadrinhos na Sala de Aula, que é um guia que tem ali planos, estratégias de como aplicar esses conhecimentos das histórias em quadrinhos, e também Quadrinhos na Educação, que é um livro ali do Valdomiro Verqueiro e do Paulo Ramos, que eles fazem, né, essa trajetória das histórias em quadrinhos aqui no Brasil, e também eles sugerem métodos de como aplicar essas histórias em sala de aula. Então, a gente vem aí com esse objetivo de desenvolver a leitura, a interpretação, a compreensão, a interpretação, e isso tem um fator muito importante que é da interdisciplinaridade, porque nas histórias em quadrinhos a gente vê elementos da geografia, a gente vê conhecimentos da geografia, da ciência, da história, da filosofia, que são também debatidos, que são também aprendidos juntamente com os nossos objetivos. Então, quando esse aluno ele lê, que ele interpreta, ele também abrange seu conhecimento de ciência, de biologia. Então, essa interdisciplinaridade, ela também é contemplada nesse sentido. Bom, seguindo os passos que a gente utilizou na nossa metodologia, na parte prática das nossas oficinas, nós tivemos 4 passos, né? O primeiro passo deles foi realizar uma sondagem com os discentes. A gente realizou uma pequena sondagem com os discentes referente aos conhecimentos de narrativas fantásticas amazônicas, ou seja, a gente perguntou, né, para os alunos o que eles conheciam de histórias em quadrinhos, primeiramente, e o que eles conseguiam lembrar ou conhecer das narrativas do Fantástico da Amazônia, ou seja, coisas relacionadas com folclore, contos populares, até mesmo contos familiares. Então, a gente realizou essa sondagem para ter uma ideia do conhecimento dos alunos, para a gente apresentar a segunda parte, né, que foi o debate. A gente apresentou os quadrinhos com contos oriundos da cultura popular amazônica e debateu coletivamente acerca dos assuntos. Ou seja, a gente trouxe quadrinhos de produção da região amazônica, como o Pitiu e Chibé, e também trouxemos contos nacionais, né, como o Tales mesmo. Mas tentamos debater isso com os alunos, né, para não só apresentar para eles, mas perceber e absorver o que eles conseguem, do que eles têm conhecimento, né, sobre os quadrinhos. E aí a gente passou pela terceira parte, né, que foi a orientação. A gente orientou os alunos sobre produção, interpretação e leitura de HQs. A gente apresentou as HQs relacionadas e produzidas com a cultura popular amazônica, ou seja, trouxemos quadrinhos que fazem parte do cotidiano dele, que tinham uma linguagem que eles conseguiriam entender, e depois a gente orientou como se deve ler o quadrinho e fizemos orientações sobre as oficinas, sobre como ia prosseguir as produções, né? E aí a gente passou para a quarta e última etapa, né, que é a interpretação e produção. Ou seja, depois da orientação sobre como ler e o que iam ser as produções ocorridas durante a oficina, a gente passou para a interpretação e produção, né, que é realmente pôr a mão na massa com os alunos e ver se eles conseguiam absorver o que a gente estava falando, repassando para o papel, tanto para a escrita quanto na questão do desenho, né? Ou seja, a gente passa para o quarto ponto tentando interpretar e produzir uma narrativa buscando destacar os saberes sobre os contos fantásticos e populares da região amazônica.
A todo momento foi pedido para os alunos, né, que eles tentassem produzir uma uma história em quadrinhos que tivessem o conteúdo delas fosse relacionado, né, com a nossa cultura. Não só a cultura do folclore, né, como também os contos familiares, como, por exemplo, os contos de visagens. Quase toda família aqui da região amazônica tem uma história dessa, tem um contato com essa história. E a gente pediu para os alunos tentarem reproduzir isso em forma de desenho ou escrevendo, né? Tentando ler uma história em quadrinho, utilizando ela de exemplo e repassar isso para o papel. Bom, as oficinas elas têm como objetivo principal aliar o modo de leitura atrativa que são as histórias em quadrinhos. Aliar isso com os processos culturais da região amazônica, ou seja, enquanto o aluno aprimora a sua leitura e interpretação, ele também produz artisticamente e conhece o que ele não tinha conhecimento sobre a cultura popular amazônica, ele passa a conhecer ouvindo, trocando experiências e produzindo. Mas ele também, além de absorver conhecimento e trocar experiências, ele expressa suas histórias oriundas da cultura popular, através de desenho e de escrita, né? E a nossa metodologia ela não foi baseada em regras muito absolutas, regras muito pesadas. Então, o aluno sempre teve a liberdade de produzir e ter contato, né, com seu desenho, com a sua escrita e com a sua leitura. Os resultados foram ministradas oficinas entre os meses de setembro e outubro, no período matutino e vespertino, obtendo produções de histórias em quadrinhos e desenhos. Além do auxílio com os alunos na leitura e interpretação de texto, todas as produções estão sendo gradativamente documentadas. Então, dentro desse período de atuação das oficinas, deu para observar os avanços, né, dos alunos nas aptidões artísticas do desenho, que foi muito rápido a evolução deles, e também na produção textual e leitura. Tudo isso, essa evolução rápida deles na questão das práticas, né, de produção, foi pelo interesse deles e pelo empenho deles, né? Porque como a história em quadrinhos ela é uma leitura, digamos, atrativa para o público infanto-juvenil, eles se interessaram facilmente, né, por essas questões. Ou seja, abriu portas para eles, tanto por interesses artísticos, quanto por aptidões de leitura e interpretação de texto, além deles passarem a conhecer histórias oriundas da cultura popular amazônica que eles não conheciam antes, e também repassarem um para os outros as histórias que os próprios alunos tinham e que os outros não conheciam. Então, se estima que dentro das suas matérias, eles também obtiveram resultados positivos, já que eles estavam sempre experimentando o desenho artisticamente, mas também eles estavam aprendendo mais sobre a leitura e interpretação de texto, né? Além de tudo isso ser documentado, né, e guardado gradativamente, servindo também como um dos nossos resultados, né? As produções dos alunos, tanto com produções de histórias em quadrinhos e desenho de personagens, de cenário, propriamente produções de histórias em quadrinhos, como também as produções de escrita, né? De literatura, da língua portuguesa, de roteiro, que eles produziram durante as oficinas. Aí são algumas fotos, né, do nosso projeto, que a gente participou de alguns eventos e dentro de sala de aula também, né? Trabalhando com os alunos essa questão da produção artística, né, do desenho, das histórias e quadrinhos, e também atrelada às leituras. O Fantástico na Amazônia tem sido uma proposta positiva que agrega conteúdo de diversas camadas sociais e culturais. Essa alternativa de ensino com auxílio das histórias em quadrinhos é uma didática que acaba por trazer para perto o público infanto-juvenil, para dentro da temática cultural da região amazônica. Temática essa que tem aos poucos diminuído os diálogos com o passar das gerações.
Porém, é fato que todo indivíduo tem histórias próprias dentro do seu contexto social, seja esses pontos relacionados com o fantástico ou não. Então, a união dos debates acerca desses assuntos com a produção dessas histórias, em formato de histórias em quadrinhos, se faz um bom condutor de novas experiências e movimentação da cultura. Ou seja, essa didática de ensino, ela se faz muito importante, pois além da gente apresentar, né, esse novo modo de leitura, que é histórias em quadrinhos, a gente também troca conhecimentos com os alunos e experiências culturais. A gente está sempre trazendo a cultura amazônica para dentro de sala de aula, tanto com folclore, tanto com contos populares, contos de região mesmo, porque cada cidade tem o seu conto diferente, para a gente não deixar meio que essa temática desaparecer, sempre gerando esse debate para os alunos repassarem isso para frente, e assim a gente consegue enriquecer e repassar a cultura para frente, não deixando certos contos deixarem de existir ou serem exclusivos de uma população muito pequena. Então a gente sempre está tentando aliar essa leitura e essa produção das histórias em quadrinhos com a fortificação da identificação cultural desses alunos, né? Não só da identificação cultural deles, mas como um processo social geral, né? Tentando trazer esses alunos para dentro de um universo que muitos não conheciam. E, e também, né, tentando aumentar o senso crítico deles dentro do que é a expressão artística, né? Dentro do que é a expressão de desenho, dentro do que é a leitura. Então, a gente busca essa evolução, né? Dos indivíduos artisticamente. Não só artisticamente, mas também na questão literária, na questão da leitura e da interpretação de texto. E aí estão algumas das nossas referências, né? Então, foi isso. Nós fazemos parte, né, do grupo de estudos do Fantástico na Amazônia. E essa foi um pouquinho da nossa experiência levando esse projeto, né, o Fantástico na Amazônia, para a sala de aula. Nós esperamos que todos vocês tenham gostado da ideia. E não se esqueçam de curtir e compartilhar o nosso vídeo. Tchau, Tá, tchau. muito obrigado.